Vou corrigir aqui a primeira questão da atividade que eu enviei a vocês no início da semana. Elaborar uma página em HTML para ler uma temperatura em graus Celsius, converter e apresentar seu valor em Fahrenheit. Então, essa atividade eu passei 2 questões apenas, porque vocês iriam trabalhar com o DOM e a função. E aí, para ser bem rápido, ser um vídeo rápido, né, a gente vai... O que eu quero, né? A partir de agora, a gente vai trabalhar dessa forma. A gente não vai captar os dados pelo prompt. Nós vamos captar os dados do usuário através de formulários. Então, a primeira questão é essa daqui. Eu vou executar a página e depois eu vou fazer o código para vocês verem como é. Então, se eu digitar a temperatura de 40 graus Celsius, clico no botão calcular e ele vai me dar o valor convertido em Fahrenheit. Então, vamos lá começar. Então, o primeiro passo é criar o nosso arquivo HTML. Né? Conversão em Fahrenheit. Vamos aqui o meta, SHA-7 TF8, né? E a gente está trabalhando agora com o JavaScript como a gente fazia com o CSS, chamando de for. Então, script aqui no head, dentro aqui da tagzinha, depois do tipo, eu vou colocar src e indicar o caminho dele, que vai estar na pasta JS, e o nome do arquivo que a gente vai criar vai ser conversão, beleza? .js. Então, vamos lá. Então, a questão, primeiro, para a gente fazer isso aqui, nós temos que criar um pequeno formulário. Então, é bem simples, formulário todo mundo já aprendeu na aula de HTML. Então, a gente vai, para ficar bonitinho, eu vou criar dentro desse formulário também um campo de um text field, né? Field set. Vamos lá, name, informe, eu vou colocar temperatura, underline form. O método, por enquanto a gente deixa vazio. E vamos aqui criar o field set. Field set, colocar uma legenda. Vou colocar aqui converta graus Celsius em Fahrenheit. Beleza. Então, vou criar aqui o Celsius. Criar um input para que o usuário digite, né, o valor que ele quer converter. Então, input do tipo texto, name Celsius, e vou criar um ID, porque lá no DOM, para a gente poder pegar o que o usuário vai digitar, ele precisa de um ID, porque a gente vai, se for preciso, a gente vai utilizar o getElementID. Então, vou criar um Celsius, o ID Celsius. Vou colocar um tamanho aqui do campo de 10. E beleza. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. 10. Pronto. E aí eu vou criar logo do lado, né, em seguida, um button. Um input do tipo button. Name btn, valor aqui, o valor dele vai ser o nome calcular. E aí eu vou chamar um evento, que é o onClick, para quando eu clicar nesse botão ele realizar a ação, que é a função, né? Vou chamar o nome da função de conversão.
conversão, abre parênteses e fecha parênteses. Então, terminei aqui o input, vou dar aqui um BR, outro BR, e embaixo eu vou criar um campozinho aqui para armazenar o dado convertido. 2 pontos, input do tipo texto, nome, vou botar FAR de Fahrenheit, no ID vou botar FAR, e o tamanho dele, vou botar o mesmo tamanho do outro, size 10, e pronto. Então, o nosso HTML vai ser isso aqui. Deixa eu dar um espaçozinho. Vai ser um formulário. Dei o nome a ele. É importante você dar o nome do seu formulário, que você vai precisar lá na sua função, que vai fazer o cálculo da conversão. Criei um field set. Dentro do field set eu botei uma legenda, que é esse aqui. Converta graus Celsius em Fahrenheit. E criei o input, né, de texto para receber o valor do graus em Celsius, que é esse inputzinho aqui. Criei o botão calcular, aqui ele, botão calcular. E o outro, a caixinha de texto para armazenar o valor convertido, certo? Então agora a gente vai salvar aqui o arquivo. Vou botar aqui, eu já tinha feito, vou colocar aqui exemplos. Vamos aqui, Celsius, underline, FAR, ponto, HTML. Salvei aqui. E agora a gente vai criar o nosso arquivo JavaScript. O nome que eu dei aqui no começo foi conversão, então eu vou salvar logo aqui o arquivo JavaScript, dentro da pasta JavaScript, com o nome, opa, não é aqui que eu tô, é bem aqui, exemplos, JS. Então, na pastinha aqui, ó, voltando aqui, na pasta JS eu vou salvar o meu arquivo JavaScript, conversão.js, certo? Então, salvei conversão.js, tá aqui, ó, o caminho dele, ó, js, conversão.js. E aí é muito fácil, né? Para fazer a função, a gente vai simplesmente chamar o nome dela, function conversão, que foi o nome que eu dei aqui, ó, quando eu tô chamando no clique, ó, conversão, né? É a função aqui, é a função que eu tô chamando, é essa função que nós estamos criando aqui agora. Abre chaves. Então, var, criar uma variável para armazenar o valor de Celsius que a pessoa vai digitar lá no campo. Então, aqui é a chave da coisa. Aqui a gente vai utilizar o DOM, né? Como é que eu faço para pegar o que a pessoa vai digitar aqui no campo e jogar dentro dessa variável? A gente vai chamar o document, ponto. A gente vai seguir na linha de raciocínio. Então, ele acessa o documento e ele está onde? Esse campo, ele está dentro de um formulário chamado tem form. Então, tem underline form, ponto. Ele está no campo aqui que eu dei o nome de Celsius, né? O ID Celsius. Então, Celsius, ponto, e a value. Esse value é um método do document, que é para pegar o valor que a pessoa vai digitar dentro do campo. Então, aqui ele está pegando o que a pessoa digitar aqui, ele vai jogar dentro dessa variável que eu chamei de Celsius. Então, para a gente evitar que uma pessoa tente calcular sem digitar nada no campo, a gente vai fazer um se e um else. Nesse se, a gente vai verificar
se o campo está vazio ou não. Como é que eu faço isso? Vou chamar aqui a variável Celsius. Se ela tiver igual a nada, não tiver digitado nada, a gente vai enviar um alert para o usuário. No alert a gente vai colocar: informe a temperatura em Celsius. Opa, Celsius. Celsius, beleza. Se o campo tiver vazio, ele vai retornar o alerta. Se não, ele vai realizar o cálculo da conversão. Então, eu vou criar aqui no senão uma variável conversão. Não, vou botar o mesmo nome não, tá? Temp. Ela vai receber o valor da variável Celsius, vezes 9 dividido por 5, que é a fórmula, isso aqui é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, a fórmula é essa aqui. Pega o valor em Celsius, multiplica por 9, dividido por 5, mais 32. E aí, ele vai fazer o cálculo e colocar nessa variável chamada, que eu chamei de temp. E agora, como é que eu faço para pegar o valor de temp e colocar para exibir aqui nessa caixinha? Eu vou simplesmente chamar o document, certo? Que essa caixinha tá onde? Dentro do formulário. Então, a gente vai repetir quase a mesma coisa lá em cima. Tem, underline, form, ponto. Qual é o nome do campo que a gente deu aqui? A gente deu o ID de Fá. Então, Fá, ponto, value, que é o valor que vai ter inserido dentro desse campo. Ele vai receber o temp, que é essa variável que a gente criou agora. E aí eu vou concatenar com o espaço e o Fzinho para indicar que é Fahrenheit, ponto e vírgula. Então, a nossa função é só isso aqui, pessoal, bem simples. Vou salvar aqui. Então, só revisando o que a gente fez, a gente criou um formulário. Não precisa criar esse field set, né? Eu criei porque fica bonitinho lá na tela. Criei um formulário, criei três inputs, né? Um input para receber o valor em Celsius, um input como botão, chamando a função pelo evento onClick, e um input para colocar o valor da conversão. Lá na função, eu criei a função chamada conversão. Dentro dela, eu criei a variável Celsius, recebendo o valor que a pessoa vai digitar lá no formulário. E fiz o se, verificando se a pessoa digitou. Se ela não tiver digitado, ele vai dizer informe temperatura em Celsius. Se não, ele vai realizar, se não tiver vazio o campo, ele vai realizar o cálculo e vai retornar o valor. Então, vamos aqui testar se deu tudo certo. Então, voltando aqui, vamos botar aqui 40 para dar 104. Opa, deu alguma coisa errada. Vamos ver aqui o que foi que eu errei. Então, o erro aqui tá na linha 12. O onClick, né? Algum problema aqui no onClick que não deu certo. OnClick, conversão. Vamos ver aqui o que foi que ele disse. Não está definida. Então, eu digitei alguma coisa errada. Conversão. Aqui eu botei... Ah, sim. Aqui, pessoal, ó. Muita atenção. Eu acabei colocando aqui um tio no ar. Por isso que não deu certo. Então, corrigi. E vou aqui atualizar a página. Aqui de novo, ó. Já assumiu o erro. Deixa eu fechar esse aqui. Já assumi o erro, né? Então, vamos de novo tentar aqui. 40, 104 Fahrenheit. Então, funcionou, beleza. O único problema era que eu tinha colocado acentuação na palavra. E não deve fazer isso. Então, é isso aí, pessoal. E aí, eu quero que vocês façam a segunda questão nesse modelo, né? A pessoa vai digitar
a altura e o peso dela e ele vai retornar na tela o IMC conforme essa primeira questão. Eu quero que vocês façam também. Qualquer coisa, estou por aí à disposição no meu horário de trabalho. Até mais!